Nosso convidado de hoje é o DJ, produtor e documentarista Pedro Rajão. Pedro, vamos falar então do documentário. Vamos assistir um trechinho, né? Vamos lá. Brothers and sisters, the father of Pan-Africanism, Dr. Kwame Nkrumah, says to all black people all over the world, the secret of life is to have no fear. We all have to understand that. My name is Anikulapo. I have death in my pouch. I can't die. They can't kill me. Ele, a força dele é tão grande que ele segura a morte dentro de um bolso. Tão forte para mim quanto admirar o som do Fela hoje é admirar o que o som do Fela propõe, por onde ele se espalha. Ele chegou uma forma de construir a própria música, se utilizando das suas raízes, nunca abrindo mão da sua própria identidade. Ele fazia um jazz exigente, diferente, um discurso libertário e apologia a uma restauração da tradição. Essa ditadura estava lá, mas dentro dessa ditadura havia militares, oficiais, até generais que estavam de acordo com o Fela. I have to say to them that Afrobeat was created for revolution, was created for struggle, for freedom. Afrobeat is not for the artist, it's for the people. It's music for change. Anikulapo. Esse nome é muito bom. Queria que você falasse sobre isso. Anikulapo é aquele que carrega a morte no bolso. Pois é, isso é muito forte, isso é muito significativo. E o mais interessante é que ele, depois de adulto, né, depois dos seus 30 e poucos anos, se rebatiza. Porque ele falava acrescenta esse nome, né, o nome dele. O nome dele era Olufela Ransom Kuti. Ransom é um nome inglês. E que ele fala que era um nome dado a escravos e que ele não era escravo, que ele era rei, que ele era guerreiro. Então ele buscou na ancestralidade da família dele, que vem de Abeokuta, que é uma cidade um pouco mais ao norte, na Nigéria, esse nome, e se rebatizou a família inteira. E isso fica muito claro, assim, até na mudança tanto política quanto da postura musical dele, que ele fazia um jazz um pouco mais duro, já tinha umas marcas do que viria por ali, né, do Afrobeat, que tem uma identidade própria dele, tocava muito do High Life, né, que é um gênero bem popular ali entre Gana, Nigéria, naquela costa. E daí vem com força total. Quando ele vira Anikulapo, e ele canta em idiomas africanos, né? Sim. Ele canta em Yorubá, ele canta no que chamam de inglês crioulo, né, o Pidgin English. E as referências musicais também não são só algo local nigeriano, né? Ele faz uma pesquisa pan-africana, musical, muito, muito rica. Isso fica muito claro nessa mudança dele de nome também. Agora, como surge essa ideia de fazer esse documentário? E assim, como é que é um brasileiro, que olhar é esse que você quer imprimir nesse trabalho? Bom, surge no momento que eu, como DJ, estava ali pesquisando e sabia que o filho dele ia vir para o Brasil pela primeira vez, o Sheun, né? O filho mais novo. O Femi Kuti, que é o filho mais velho, já tinha vindo antes em 99, se eu não me engano. Mas até então eu era moleque, também não conhecia. Quando eu descobri que o Sheun ia vir pro Back to Black pela primeira vez, eu, como fã mesmo, falei, cara, eu quero entrevistar esse cara, quero saber mais dele, qual que é. E não só com ele, mas com outros membros da banda. Tive o grande privilégio de falar com Baba Anne, que é o barítono e tecladista que esteve com o Fela desde a primeira formação do... Mas queria esse material para quê? Eu não sabia muito bem, para ser sincero, assim. Não sabia se eu ia depois jogar no YouTube e divulgar, se eu ia
fazer uma série de entrevistas. Eu queria entrevistar o cara, queria ouvir dele, olhar no olho dele. E aí, Xion, como é que foi crescer lá na Calacuta? Como é que é ser filho do Fela? Como é que é levar a banda do teu pai pra frente? E foi uma experiência ótima, porque o Xion ele é um cara, ele é jovem, é cheio da disposição característica da família Kuti também, e muito, muito aberto a querer falar sobre as coisas, a querer divulgar a obra do pai dele. Te recebeu muito bem, né? Muito bem, foi ótimo. Foi essa primeira entrevista que a gente fez, que foi no backstage do show dele. Foi muito explosivo, que ele tinha acabado de sair do palco, então ele estava com a energia toda do show ainda. E eu, quando voltei para casa, eu reassisti aquilo 15 vezes, falei, pô, isso tem que virar um projeto maior, assim, eu não posso parar aqui. E aí eu descobri que o Carlos Moore, que é o biógrafo do Fela, né, mas o único biógrafo autorizado do Fela, morava em Salvador e... É cubano, né, que mora no Brasil, né? Sim, etnólogo, cientista político cubano. E é um cara bem acessível também. Muito, né? O Carlos Moura, ele também me recebeu muito bem. Posso dizer que ele apadrinhou o projeto, assim, me deu vários caminhos, várias orientações, me ajudou muito. E logo depois o Femi Kuti veio fazer um show no Sesc de Santo André, em São Paulo, e eu fui atrás dele, consegui falar com ele também, e aí foi ganhando um porte maior. Aí foi virando um documentário com o tempo, assim. Eu falei, cara, tô conseguindo material. A primeira entrevista que eu fiz foi com o Xion Kuti, filho dele. Segundo com um biógrafo. Terceiro com outro filho dele. Falei, tem que virar um projeto maior. E aí? O que, na verdade, esse projeto se propõe? Que olhar é esse do Fela? Bom, eu tenho como objetivo mesmo apresentar o Fela para uma plateia brasileira, né? Assim, para um público brasileiro. Ainda que o Fela já seja um ícone pop no mundo inteiro e até em alguns circuitos no Brasil, ele ainda é uma figura bem desconhecida e muita gente que conhece ele já assimila ser, o cara era maconheiro, o cara tinha 27 mulheres, ele era maluco pra caramba. Enquanto a obra dele e a militância dele são muito maiores do que isso, né? Do que essas peculiaridades da figura dele. Então, trazer um olhar local mesmo, investigar como que isso chega no Brasil, que influência que tem na música brasileira mesmo. Vamos falar de Mangue Beat, vamos falar de uma música do Candeia, né? Que música do Candeia? Saudação Toco Preto. É uma música bem enigmática do disco Axé, de 71. Vale um programa só para falar dessa música. Mas criar uns paralelos mesmo, tanto com a musicalidade quanto com a questão dos orixás, né? Que o Brasil... Enfim, o Femi Kuti fala que acha que o Brasil cultua mais orixás do que na Nigéria hoje em dia. Então, trazer toda essa problemática de como que o racismo é construído aqui, o que a gente pode apropriar do discurso do Fela para a nossa realidade, embora a experiência dele com o racismo na Inglaterra, nos Estados Unidos, tenha sido diferente. Tem muita coisa que a gente também pode beber da fonte do Fela Kuti, tanto da biografia quanto da produção musical dele. Então é uma investigação nesse sentido, assim, tentar trazer esses paralelos para que a gente tenha mais uma voz africanista, pan-africanista, engrossando o nosso caldo aqui no Brasil. Então, você esteve na Nigéria, você viveu a realidade em que o Fela viveu, atuou. Como é que foi essa experiência? Foi maravilhosa. Foram poucos dias, né? Eu passei 2 semanas lá. Mas estar lá, pisar naquele solo sagrado, entender um pouquinho da realidade que o Fela compôs aquelas músicas, entender a agressividade mesmo da música dele, da fala dele, andar por lá, pegar os trânsitos da Nigéria, entender a relação entre as pessoas, entre etnias, entre religiões. Por mais que eu tenha ficado muito pouco tempo, a gente circulou bastante lá. Não ficamos numa área nobre da cidade,
e conhecemos muita gente boa, entender desde a vestimenta, né, que é linda demais, a como que o Islã e o cristianismo chegaram lá e quais são os efeitos disso até hoje. A Nigéria, a maioria da população iorubá ficou em Salvador, né, quando veio para o Brasil. No Rio de Janeiro, acredito que foram muito poucos que vieram. Então, eu também filmei em Salvador para esse documentário com o próprio Carlos Moore. E você, no Rio de Janeiro, no Salvador e na Nigéria, você entender tanto pela arquitetura quanto pelo modo das pessoas se olharem, pelo modo de andar, a comida, tudo, cara. Até mesmo porque tiveram africanos que voltaram também, né? Sim. Eu fui, inclusive, lá... Que voltaram, né, para a Nigéria. Brasileiros que voltaram para a Nigéria. Exatamente. Existe o Brazilian Quarter lá, né, o quarteirão brasileiro, no centro de Lagos, que foi justamente dos retornados. E é impressionante, assim, que você chega lá, eu conheci Pedros, Antônios, da Silva, falando, eles não têm entendimento de português, não tem na língua, assim, nada muito de herança do português, mas você vê escolas pintadas verde e amarelo, eles têm feijoada, eles celebram o carnaval de um jeito bem peculiar deles, mas também... E, enfim, é se entender melhor como brasileiro, se entender melhor como descendente de africanos. Para mim foi muito forte, foi uma experiência realmente muito, muito marcante e importante para me entender também como pessoa. Você se reconheceu enquanto um homem negro brasileiro na África? Como é que foi isso? Na verdade, foi um processo bem difícil, porque lá eu era visto como branco, como white man mesmo, né? Ainda mais andando com uma câmera. Os caras já tinham um olhar agressivo, porque a maioria das vezes, quando a África é retratada lá fora, né? Retrata miséria, retrata violência, retrata fome. Então, ver um cara branco, para eles, passou um pouquinho de preto, já é branco. Com uma câmera, eles vinham muito, muito agressivos já, mas a gente conversava, falava, cara, eu tô falando do Fela Kuti, a gente é do Brasil, pô, o Brasil já abria um sorrisão, já tinha uma outra abordagem. Mas foi fundamental também para eu entender isso, né? A problemática do que é se reconhecer enquanto negro no Brasil e quando você vai para a África, quando você vai para a Nigéria, e enfrenta esse tipo de questionamento. Fala, cara, mas teu cabelo não é cabelo de preto, teu nariz não é nariz de preto. Eu ficava, tem certeza? Porque no Brasil é outra história, né? A gente já tem uma outra formação. E, enfim, foi riquíssimo para mim passar por isso. De qualquer forma, com certeza, reflexões, muitas aconteceram e virão por aí. Meu querido, dá sua mão aqui. Muito obrigado Eu que agradeço. Por estar aqui, muito obrigado pelo trabalho que vem fazendo, por essa pesquisa e por nos proporcionar hoje conhecer mais um pouco do Fela, porque infelizmente ele ainda é, acho que bastante desconhecido do grande público brasileiro e acho que tem muita relevância esse trabalho que você vem fazendo. Então, obrigado. Todo sucesso aí para esse documentário. Para nós, obrigado pelo espaço. Parabéns pelo seu trabalho também. Valeu, muito obrigado. Eu conversei com o DJ, produtor e documentarista Pedro Rajão e para rever essa entrevista ou qualquer outra edição do programa é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Isso nos foi ofertado pelos nossos ancestros e nós temos o direito de defender toda essa coisa, não deixarmos isso ir para a lama. A religião dos orixás é uma religião de amor, de carinho, é uma coisa que todo brasileiro traz no sangue.